Oi, eu sou a Juliana e hoje eu vim falar com vocês sobre a arte rupestre. A arte rupestre teve início lá no Paleolítico, há cerca de 2,5 milhões de anos. Também conhecido como Idade da Pedra Lascada. Foi quando os homens começaram a produzir os seus utensílios barra artefatos. E também foi quando eles começaram a reproduzir a natureza nas paredes das suas cavernas e abrigos. Tá, Ju, mas por que eles faziam isso? Qual era a função dessa arte rupestre? Acredita-se que tanto as pinturas quanto as esculturas tinham uma função mística. Calma que eu vou explicar para vocês como funcionava. Eles iam lá, pintavam o animal. Acreditavam que, pintando esse animal e matando o animal na parede, eles também conseguiriam matar a alma do animal na vida real. Meus amigos, parece loucura, mas você que está em casa já pensou, já teve esse tipo de pensamento, porque até hoje a gente tem esse tipo de pensamento. Por exemplo, eu tenho uma amiga chamada Joaquina. Joaquina me fez muito mal, Joaquina acabou com a minha raça, Joaquina falou mal de mim pra todo mundo, Joaquina. Eu não consigo mais nem pensar em Joaquina, porque Joaquina me faz muito mal. Joaquina me faz muito mal. Mas eu tenho uma fotografia de Joaquina aqui em casa. E eu posso pegar essa foto de Joaquina, posso rasgar, jogar no lixo e queimar a foto de Joaquina. A partir do momento que eu rasgo, jogo no lixo e queimo a foto de Joaquina, ela já não existe mais na minha cabeça. Ela morreu para mim. Era isso que esses homens acreditavam e pensavam. Acredita-se que além de querer matar, eles também queriam criar esses animais, trazê-los para próximo deles. Já que a era glacial na Europa estava indo embora, o clima estava começando a ficar quente e esses animais estavam migrando para outras regiões, fazendo com que os homens e as mulheres daquele período ficassem sem fonte de energia. Por isso que eles também acreditam que eles faziam isso na função de criar, além de matar. Um exemplo de acervo bastante interessante de arte rupestre está lá na Caverna de Lascaux, na França, onde tem várias representações de vários animais, entre eles veados, cavalos, bois, bisões, muitos bichinhos mesmo. E são vários desenhos, né? Tanto que tem um em cima do outro até. Eles desenhavam, sei lá, um boi em cima do veado, veado em cima do cavalo, e dando uma ideia de movimento, né? E de volume também para esses desenhos. Além do que exemplifica o que eu acabei de dizer para vocês, na questão da função desses desenhos. Já que desenhando o boi e matando o boi, ele não precisa mais daquele boi. Então ele pode desenhar um cavalo em cima do boi. Eles também têm uma questão de vivacidade bastante interessante, apesar de serem representações naturalistas, né? Um exemplo disso está lá na Caverna de Altamira, na Espanha, com o bisão ferido, que é uma representação de um bisão que foi morto, que tem um contorno em negro, e dentro dele tem os pigmentos avermelhados, demonstrando esse sofrimento do animal, trazendo um volume bastante interessante para essa pintura. Quais eram os materiais utilizados tanto nas pinturas quanto nas esculturas? Pois bem, os materiais utilizados nas pinturas eram, entre eles, carvão, pigmentos de plantas e terras, e também sangue dos animais, que era misturado a esses pigmentos. Já as esculturas, elas tinham geralmente o tamanho da nossa mão, bem mais ou menos o tamanho da nossa mão, pequenas, né? Eles utilizavam como material chifres, ossos e pedras, que muitas vezes eles utilizavam do formato desses objetos encontrados para poder fazer essas esculturas, né? Eles olhavam e falavam assim, nossa, que interessante, isso parece uma mulher. E aí vem o nosso exemplo, que são as Vênus. As Vênus são esculturas pequenas, geralmente do tamanho da nossa mão, né? Como eu disse para vocês. E elas tinham um formato feminino, numa fase bastante interessante da nossa vida, que era a fase da gravidez. Elas geralmente têm o peito protuberante, o ventre avantajado, e acredita-se que eles utilizavam as Vênus como amuleto de fertilidade. Foram encontradas em várias regiões, tanto na França, na Ucrânia, na Áustria, e são esculturas com as mesmas características, mas de formas diferentes, né? Algumas são mais esticadas, outras são mais pequenininhas. Acredita-se que elas tinham essa função de fertilidade, de amuleto de fertilidade. Mas, Ju, como que essas pinturas duraram tanto tempo?
Até hoje elas estão aí. Porque elas foram feitas dentro das cavernas e não na entrada das cavernas, sujeitas a ventos e animais que poderiam esbarrar nessas pinturas, ou simplesmente a chuva, né, que poderia molhar e levar esses desenhos embora. Então eles faziam essas pinturas dentro das cavernas, em lugares bastante difíceis de serem acessados, como por exemplo o teto das cavernas, né? O que justifica a durabilidade dessas pinturas. Há cerca de 5.000 a 10.000 anos antes de Cristo, a Era do Paleolítico chega ao fim. Chegou ao fim, dando origem ao Neolítico. O Neolítico teve como característica principal o sedentarismo, justamente porque começamos a domesticar os animais e começamos a dominar a agricultura. Estavam começando a plantar o nosso próprio alimento e a gente não precisava ficar correndo atrás dos bichos, porque a gente já começou a domesticá-los, né? Que deu uma ideia bastante simbólica de civilização pra gente, né? Dando até um início de questões de hierarquia e assim vai. O que também trouxe habilidades novas para a gente, como por exemplo a cerâmica, que ajudou esses homens, esse período, a conservar os alimentos por mais dias. Além disso, a tecelagem e também noções de arquitetura. Um exemplo disso é a Stonehenge, que está lá na Inglaterra, que é aquelas pedras gigantescas em formato circular, né? Acredita-se que eles não sabem ao certo a função da Stonehenge, mas acredita-se que ela funcionava como um grande relógio, né? Que contava a passagem do sol, enfim, é bastante interessante. O que me lembra um ditado popular que é: a fé move montanhas, e nesse caso a fé move pedras, já que além dessa questão de contar os tempos, eles também acreditavam que era uma função meio mística também. Mas aqui no Brasil nós também tivemos arte rupestre? Claro que tivemos arte rupestre aqui no Brasil, gente. E ela está espalhada em várias regiões aqui no Brasil, como por exemplo no Parque Nacional da Serra da Capivara, né, um dos maiores acervos das Américas, onde tem artefatos datados de 50.000 anos, e algumas das pinturas chega de 17.000 a 28.000 anos. Então, muito tempo aí, viu? Muito tempo mesmo. E além do Parque Nacional da Serra da Capivara, nós temos várias outras regiões, como em São Paulo, Rio Grande do Norte. E também temos características bastante importantes aqui no Brasil em questões da arte rupestre, como a megafauna, cerâmicas transoceânicas, né, que vieram de regiões da Europa através do oceano. A gente consegue saber que são de lá por conta dos desenhos, né, que são característicos da Europa. E também os sambaquis, que são montanhas que ficam no litoral, nos litorais, especialmente tem um que fica lá em Santa Catarina, que é um bem grandão. São montanhas com fósseis, né, de animais, fósseis humanos também, cerâmica e pedras, né, que já geram essas montanhas muito grandes e super impressionantes. Pois bem, gente, esse foi o nosso vídeo sobre arte rupestre. Espero que vocês tenham gostado. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, comenta aqui sobre outros vídeos que eu possa fazer, que vocês se interessem e tal, que sejam importantes para vocês. Lembrando que esse vídeo foi um resumão sobre arte rupestre. Se você quiser ver mais, estudar mais sobre esse assunto, recomendo esses livros que eu vou colocar aqui para vocês, tá? Para estudar mais sobre esse assunto, viu? Um beijo e até o próximo vídeo.